Olá! Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Vlogs do Alisson. Eu ainda vou repensar nesse nome, porque não vai ser propriamente vlogs, vai ser mais momentos em que eu vou vir aqui desabafar um pouco. Digo isso desabafar porque ultimamente eu tenho tido mais interação com a câmera do que verdadeiramente com pessoas. Isso diz muito também a respeito de como eu tenho vivenciado a minha vida, não é? Porque de tempos pra cá, digamos, sentido um distanciamento das pessoas com quem eu costumava lidar, tudo que eram meus amigos de alguma maneira acabaram por sair dos meus caminhos. Isso parece que é a sina, não é? Para quem é médium de cura. Pelo menos é o que dizem, não é? Que a passagem das pessoas pelas nossas vidas são apenas transitórias até o momento em que elas cumprem a missão que tem a cumprir conosco, que elas seguem o caminho. E meio que vivemos essa em que continuamos sozinhos e também à medida que a gente vai evoluindo, não que eu seja uma pessoa extremamente evoluída, porque não sou. Eu tenho também muitas coisas ainda que eu tenho que corrigir no meu caráter, na minha conduta. Mas à medida que o tempo passa, parece que eu tenho ficado mais seletivo relativamente às pessoas que eu quero à minha volta. E ser seletivo num determinado aspecto de eu já não tolero certas coisas relativamente às pessoas, sabe? Eu busco mais lealdade, busco mais sinceridade, busco mais cumplicidade, busco mais presença, porque é isso que eu sinto falta, sabe? Da, da convivência com o outro. E até foi por essa razão, por exemplo, que eu decidi privar por completo as minhas redes sociais. Porque antes eu tinha. Não que eu publicasse tudo da minha vida no Facebook, no Instagram e no TikTok. No TikTok até sim, eu ia colocando assim umas coisas mais íntimas. Sobretudo eu com a interação com os meus gatos, eu com a interação, enfim, com músicas que dava meio que a entender aquilo que eu estava sentindo ou não. Mas eu comecei a ver que eu estava a ser o entretenimento gratuito de pessoas que se diziam meus amigos e meus companheiros, mas que não falavam propriamente comigo, só viam aquilo que eu publicava. E se calhar eu pensei de uma forma muito radical, porque eu pensei, eu não sou um palhaço de circo para as pessoas só olharem a minha vida e tá bom, tá certo. Não, porque eu queria mesmo amizades em que a pessoa contactasse comigo, falasse comigo, perguntasse, então, como é que você tá? Vamos nos encontrar, vamos falar um pouco sobre a vida, vamos desabafar, vamos, sabe? Mas eu comecei a olhar para aquela lista de pessoas que me seguem e praticamente ninguém se aproximava de mim. E isso me deixava muito triste. Pensar, caramba, todas essas pessoas passaram pela minha vida e tivemos bons momentos juntos. Tudo bem que a vida distancia, às vezes seguimos rumos diferentes e cada qual segue o seu caminho, mas eu via, sobretudo, o registro de que as pessoas visualizam os nossos stories e os likes e as curtidas, e eu, é isso uma amizade?
Não é esse o meu conceito de amizade. Eu não quero amizades virtuais, eu quero amizades reais. Não sei se também é um pouco de eu ter vivido nos anos 90, onde as amizades eram vividas de uma maneira muito mais próxima, não é? Se buscava mais estar com a pessoa, se buscava mais conversar com a pessoa. Eu lembro de que eu com as minhas amigas de escola no passado, a gente terminava a aula, ia para casa jantar e depois ficava horas no telefone conversando, conversando e planejando coisas para fazer no dia seguinte, brincadeiras, conversando sobre as aulas, tipo uma conversa saudável, não é? E divertida. E mesmo com as amigas da minha mãe, quando as amigas da minha mãe vinham para casa, a amiga, não é uma grande amiga nossa, que era a Célia. Nossa, todo fim de tarde, quando era hora de fechar a loja, a Célia vinha se encontrar com a minha mãe. Daí a gente fechava a loja, daí a gente subia lá pra casa, daí a gente fazia um cafezinho, comia lá qualquer coisa e elas ficavam ali fumando, fumando, tomando café, conversando, 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 conversando. Isso quando a gente não ia na casa dela, né? E ficava ali falando, falando, vendo televisão. Também lembro muito da minha madrinha, quando minha madrinha se propôs a ajudar lá na loja, não é? Na altura em que meu pai estava doente. E a gente ficava lá sempre falando, falando. Era bom, porque não tinha celular, não tinha telemóvel, não tinha nada que a pessoa ficasse ali presa olhando para uma tela. Éramos nós uns com os outros, não é? Prestando atenção uns nos outros e tendo consideração pela presença uns dos outros. E eu acho que está se perdendo a geração, sabe? Porque eu assisto agora as conversas do normais. As pessoas não conseguem estar juntas por muito tempo sem pegar no celular. Como que se o celular fosse uma dependência. E digo, desde o momento que eu privei tudo, 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 eu coloquei privada todas as minhas fotos de sempre, todas as minhas publicações de sempre. Só coloquei ali uma mensagem, olha, eu me despeço das redes sociais porque, sim, não não quero mais estar expondo a minha vida. Quem quiser falar comigo, tem o meu contato telefônico, entre em contato comigo. Alguém entrou? Não. Mas talvez seja bom assim, para que eu também não crie ilusões acerca de amizades que provavelmente eu consideraria e que na verdade não deveria considerar. Porque o que interessa é o que, que o outro vai achar do que eu tô comendo, o que eu tô usando, vestindo, o que eu tô sentindo. Porque nós tivemos muito essa mania, não é? De tornar as redes sociais o nosso diário público. Porque eu ainda sou do tempo em que o diário era algo secreto. Era aqueles caderninhos que eram vendidos até com cadeado, com chave, que era para ninguém abrir e ninguém ver aquilo que a gente tinha para escrever de forma mais confidencial e possível dos nossos sentimentos. Era ali o nosso aliado de segredo, era uma coisa tão misteriosa, porque lá a gente escrevia aquilo que sentia sobre as pessoas, seja bem, seja mal, quem é que a gente estava com raiva, daí a gente escrevia, eu não gosto dessa pessoa, porque ela me faz sentir assim, 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 porque ela fez isso, isso, isso comigo, e colocava isso tudo em palavras, não é? E mesmo na questão do romance, aquele romance secreto, a gente escrevia, conheci fulano de tal, que é bonito, que me fez sentir assim, comigo, e quando falou eu senti isso, isso, isso. Era uma outra forma de expressar aquilo que a gente sentia. E eu confesso, eu sinto falta desse secretismo.
Eu penso que hoje em dia, quem for de 1980, porque isso é muito dos anos 70, 80, 90. Dos anos 2000 para frente, isso acabou morrendo. Mas quem tinha esses diários secretos fazia muito isso, e era muito interessante. Muito interessante mesmo. Tanto que uma pessoa descobrir o seu diário e ler aquilo que está lá escrito era quase como que revelar os seus segredos para o mundo inteiro. E era muito perigoso até ficar sabendo daquilo que você fazia, daquilo que você achava dos outros, aquilo que você sentia dos outros. Mas assim, o fato de eu ter privado as minhas redes sociais até me fez bem. Porque eu já não tô indo lá muitas vezes, sobretudo o Facebook, eu deixei pra lá. Eu só não excluo a conta porque tem lá ainda conversas com a minha mãe. A minha falecida mãe não é no histórico das conversas. Só por isso que eu não excluo, mas o fato de não estar lá vendo a vida dos outros também, me comparando com, ou vendo aquele recorte de realidade bonita que as pessoas gostam de colocar, estar longe disso também me faz bem, me faz mais livre, me faz mais centrado e consciente em mim. Tem me feito bem. E lá está, talvez criar esse secretismo ao meu redor seja o melhor também. Porque eu duvido que essas pessoas venham assistir os meus vídeos com muita sinceridade. Não são pessoas muito de ver vídeos no YouTube. E eu duvido que venham por minha causa. Já quando eu levei adiante o meu mundo espiritualista, que agora é o universo místico e tarô, poucas, quase nenhumas pessoas que eu conheço foram lá dar alguma espécie de apoio. Eu soube que houve pessoas que foram lá, mas que foi para me tripudiar. E isso, por que eu soube? Porque uma amiga minha, que eu já nem sei se posso considerar mais amiga, porque ela tem evitado falar comigo. Já liguei várias vezes e ela não quer me atender. Ela uma vez comentou comigo que no trabalho que ela estava, no novo trabalho que ela estava, entrou lá uma pessoa que me conhecia de outro emprego e que fez uma chacota do fato de fazer vídeos, dos meus vídeos de orações, porque eu no meu outro canal eu fazia e vou fazendo de vez em quando devocionais de orações, e falou de rezas como se fossem coisas ruins, mas não. As orações que eu sempre coloco lá nunca é para nada ruim. Mas aqui na mentalidade portuguesa, que eu moro em Portugal, não é? Algumas pessoas acham que utilizar dessas rezas pode ser para fazer mal aos outros. Ainda mais para quem está envolvido com o misticismo, com a Umbanda, enfim, somos chamados bruxos. Somos mesmo. Somos bruxos mesmo. Trabalhamos com os elementais, trabalhamos com o plano divino, trabalhamos com as outras dimensões, para além daquelas que são palpáveis a esse mundo. Isso é pura alquimia, isso é bruxaria, sim. Não tem por que não chamar de bruxo. Mas sempre associam ao mal. Enquanto que eu nunca fiz nada no canal que fosse para o mal. Eu sempre fiz com um pedido de limpeza espiritual, sempre fiz com um pedido de que nos ajudasse a superar obstáculos, de que nos desse mais força para encarar o dia a dia. Aliás, eu até teve uma situação
do meu, num trabalho que eu tive, que eu, de forma muito ingênua, achava que não tinha problema algum eu falar sobre a minha religião, sobre as minhas crenças, e falei que sim, que era sobretudo da Umbanda, não é? Que eu fazia as minhas práticas, que não era nada de mal, e que sempre acendia a minha vela pedindo para que houvesse proteção no meu local de trabalho, que nos ajudasse a trabalhar, para que o trabalho fosse bom para todos nós. E o que que aconteceu? Foram fazer queixa na chefia, dizendo que eu fazia macumba para os colegas de trabalho. A maior maldade do mundo, fizeram isso. Eu disse não. Eu disse que fazia sim, mas era para que o trabalho corresse bem, para que as coisas funcionassem bem entre nós, para que a gente tivesse harmonia no local de trabalho, que tudo corresse bem, que a gente conseguisse trabalhar bem. Mas não, foi dito que eu fazia pelo mal. E isso contribuiu, fora a questão da homofobia, não é? Isso contribuiu para que eu não ficasse naquele local. E que por acaso eu gostava muito. Gostava mesmo muito daquele trabalho. Mas, se eu não tivesse saído de lá, eu também tenho essa compreensão. Se eu não tivesse saído de lá, eu não teria passado pelos outros locais de trabalho que eu passei e não teria aprendido as coisas que eu deveria ter aprendido, em termos de vida. Nada é por acaso. E sinceramente, nesse momento da minha vida, eu estou entregando muito a minha vida nas mãos de Deus e nas mãos dos meus guias, dos meus mentores, dos meus orixás, porque eu vou ser sincero, por mim eu não quero mais trabalhar na restauração. Eu já não sinto que o meu corpo corresponde da mesma forma. Não que eu seja velho, né? Tenho 36 anos, mas em comparação aos meus 32 anos, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar na restauração, eu sinto que eu já não tenho a mesma agilidade, eu sinto que eu já não tenho a mesma disposição, eu sinto que eu já não tenho a mesma paciência. Eu acho que eu me desgastei muito nessa área. É um trabalho pesado, sim, é um trabalho digno, sim, mas não me realiza. Não me realiza, eu sinto que eu não cresço, eu sinto que eu não desenvolvo, eu só me sinto um ser executante. E executa, e por mais que execute, bem ou mal, nunca se é valorizado o suficiente, nunca se é reconhecido o suficiente. Não que eu trabalhe em busca de valorização e de reconhecimento, mas ajuda, vá a pessoa. Mas eu cheguei num ponto que eu não quero mesmo mais isso. Nesse momento o que me realiza é as cartas. Com muita sinceridade eu adoro jogar tarô. Adoro mesmo. Adoro, 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 adoro. Eu joguei isso assim como um pedido aos céus e disse se o canal do tarô funcionasse, se eu conseguisse mesmo levar adiante a minha vida com tarô, eu jogava tudo para o alto e que só me dedicava a isso. É um salto de fé e tanto, eu não sei se esse é o momento de pensar assim. Provavelmente não, porque ainda há muito que o que acontecer com o canal, porque o canal vai tendo visualizações, mas é muito pouco. O nível de lucro também é muito pouco. Os vídeos que estão sendo renderizados às vezes não passam de cêntimos, 1 cêntimo, 2 cêntimos.
só aumenta quando eu recebo superchats com as perguntas particulares. Só os vídeos não chegam a ter mais de 1000 visualizações, só alguns shorts. E olhe lá, eu ultimamente até coloquei alguns vídeos que não tiveram visualização nenhuma. E eu fico pensando, será que é mesmo por aí? Será que é mesmo caminho? Mas eu tô continuando na fé. Na fé mesmo de que as coisas possam dar certo. E pronto. Esse foi o meu desabafo. Ai. Sabe quando a gente sonha e quer muito que esse sonho aconteça? Que eu até tive medo de sonhar, sabe? Quando eu era criança, eu sonhava com uma vida melhor. Eu tinha 7 anos, daí eu via muita televisão. Eu via que a minha mãe trazia muitos vídeos à locadora, não é? Na altura ainda existia a locadora. Daí, lembro como se fosse até hoje, tinha um filme do Macaulay Culkin que era o Riquinho. E que era ali uma coisa fenomenal de gente que tinha dinheiro, não é? Tal como também as coisas que eu via na televisão, nas novelas, aquela gente toda rica, toda cheia de bem vestidas, casas luxuosas. E eu pensava, quando eu era criança, quando eu crescer eu vou ser rico. Vou ter dinheiro para ter a limusine, nem era carro, era limusine. Ter uma mansão, fazer lipoaspiração, porque eu era muito mais gordo, né? Eu era gordinho. Eu queria fazer logo uma lipoaspiração, a cabeça da criança, não é? E mudar de vida, dar uma casa para minha mãe. Meu pai já tinha falecido na época. Com uns 8 anos, meu pai faleceu. Dar uma casa para minha mãe, para ela viver bem. Ter um emprego próspero. Esse era o meu sonho de infância. Conhecer as Spice Girls, que eu amo essa banda do fundo do meu coração. Amo, 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 amo. Foi a primeira banda que eu gostei assim. Depois o meu sonho era me formar. Porque eu cheguei aqui e disseram que eu tinha logo que trabalhar, que eu não tinha que estudar. Quando eu cheguei em Portugal, né? Disseram que eu tinha que trabalhar nas obras. E eu disse que não, que eu nas obras não ia trabalhar, que eu ainda era novo, que eu tinha que estudar para ter um bom emprego. Daí eu estudei, quis ser o melhor aluno e fui dos melhores alunos. Meu nome estava sempre no quadro de honra. Depois entrei na faculdade. Diziam que eu não ia conseguir entrar na faculdade, eu entrei na faculdade. Também fui dos melhores alunos. Só que eu fiz a faculdade de forma errada, porque eu estudei querendo ser um bom aluno, achando que sendo um bom aluno eu já teria um bom emprego, mas não era isso. Eu precisava desenvolver competências relacionais, precisava saber me apresentar para os locais de trabalho, precisava saber lidar com as pessoas de diferentes formas, aquelas mais complicadas, aquelas mais simples. E isso dificultou muito para que eu conseguisse um emprego na área. Até mesmo porque eu muitas vezes me sentia inseguro. E tinha situações que eu nem tentava me candidatar porque eu achava que não seria para mim. Porque eu não me via fazendo aquilo.
Daí, quando eu tive as experiências que tive, que não correram bem, eu me atrevi a sonhar ser dono do meu próprio negócio. Entrei em falência e contraí as dívidas que me assombram até hoje. E desde então eu tenho trabalhado. Daí o sonho virou pesadelo e o pesadelo ficou sendo: eu tenho que limpar o meu nome. Eu tenho que limpar o meu nome. Não tenho conseguido. Até porque nos entretantos muito aconteceu, eu me desestabilizei. Psicologicamente falando. Também era normal, não é? Quem passa por isso tudo. Quem não iria se desestabilizar ainda por cima com o falecimento da minha mãe no meio. Ela é a minha estrutura, a única pessoa que eu conseguia ouvir da razão. E continua aqui. O que me resta é a fé. A fé que me continua inabalável. Porque eu acho que só acreditando neles é que eu consigo viver. Bom, já desabafei muito por hoje. Vou publicar então. Pode ser que eu volte com mais vídeos assim, falando de como é que tem sido as coisas. Ou então partilhando mais as coisas que eu sinto. Não sei se alguém vai ver, se não vai ver, mas nem que fique pra mim, pra que depois um dia eu volte e compare aquilo que eu tava sentindo num dia, se corresponde à mesma sensação do outro. Vai ser interessante. Boa noite.